Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia de Você Saúde. Aproveito para te convidar a acessar as nossas plataformas digitais e conhecer tudo que produzimos por aqui. No YouTube e TV Câmara Caraguatatuba. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Estamos também no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba e @Câmara Caraguatatuba. Siga a gente lá. No nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre o cuidado com a saúde dos nossos olhos. A regularidade de consultas com oftalmologistas pode reduzir o risco de agravamento de doenças. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia alertou sobre o risco de atraso nos diagnósticos e, consequentemente, no tratamento de doenças oculares graves e irreversíveis. Por isso, a oftalmologista doutora Daiane Sex conversa conosco. Doutora, para a gente começar a nossa conversa, qual que é a importância de realizar consultas oftalmológicas regulares, mesmo sem sintomas aparentes? É importante porque tem algumas doenças que não dão sintomas mesmo, como o glaucoma crônico, ele pode levar à cegueira, é uma doença que leva bastante tempo para se desenvolver, ele leva à ceguera o achado de exame é mais fácil de identificar na consulta. Quando ele está muito desenvolvido, o paciente vai ter sintoma, porém já é tarde para se tratar. Então é importante, assim como algumas doenças da retina também, né? Tem que tratar para poder impedir a progressão. E com que frequência, né, doutora, que um adulto ele deve procurar o oftalmologista para avaliação preventiva? A frequência correta é uma vez por ano. Tá? A partir do momento que é identificado alguma doença ocular ou sugestivo que precisa de uma investigação mais completa, esse período pode diminuir de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, mas a princípio para todo mundo uma vez por ano. Doutora, crianças e adolescentes também precisam de consultas regulares? A partir de qual idade isso deve ser feito? Sim, precisam de consultas regulares, porque também tem doenças que podem acometer crianças e adolescentes, além dos distúrbios visuais, né, que vão precisar de um óculos. Crianças a partir de 6 meses de idade ou até antes com o fundo do olho e adolescentes também, uma vez por ano é o mais indicado. Com relação ao envelhecimento, ele pode aumentar o risco de doenças como catarata, glaucoma e degeneração macular? Sim, principalmente acima de 60 anos, aumenta muito a chance de desenvolver alguma doença ocular, por isso é importante a prevenção. Doutora, o que é o glaucoma, né? Já que nós falamos dele na pergunta anterior, e por que ele é considerado tão perigoso? O glaucoma é uma doença, é uma neuropatia, né? Então é uma doença neurológica que afeta os olhos e também visível nos olhos. Então há um acometimento do nervo óptico que faz toda a inervação das células oculares ali para poder enxergar, né, que são sensíveis para enxergar, que leva essas informações lá para o cérebro. Então, é muito importante identificar essa doença precocemente, tratá-la para que ela não progrida ou que progrida numa velocidade de crescimento muito baixa para o paciente não chegar a perder a visão. Quais são os sinais iniciais de catarata e quando que ela começa a impactar a visão, doutora? A catarata, ela geralmente leva um pouquinho de embaçamento visual, pode ser progressivo, geralmente é. Então, começa com um embaçadinho, parece uma névoa, uma cortina que aparece na visão e vai progredindo ao longo do tempo. É a principal causa de cegueira reversível que nós temos, então precisa de tratamento. Pessoas com diabetes têm maior risco de desenvolver retinopatia diabética? Qual que é a importância, né, doutora, do acompanhamento frequente nesse grupo? O diabetes, ele pode, quando bem controlado, também há um controle das alterações oculares, porém, a partir do momento que já começaram as alterações oculares pelo diabetes, ele precisa ter um controle bem rigoroso para que essas alterações não progridam, mesmo que o diabetes esteja controlado. Então, é necessário sim fazer um acompanhamento a cada 6 meses e o médico retinólogo vai avaliar se precisa de um acompanhamento mais perto do que isso. A hipertensão arterial também pode afetar a saúde
saúde dos nossos olhos, doutora? Sim, também pode. Existe alguns tipos de alterações de retina que são chamadas de retinopatia hipertensiva, que também pode alterar, assim como o diabetes, o fundo do olho e, consequentemente, a visão. Existem fatores de risco, como histórico familiar, que exigem consultas mais frequentes, doutora? Sim, tem algumas doenças que o fator de risco familiar ele é muito importante, principalmente no glaucoma. Então, o acompanhamento precisa ser mais frequente, sim, a partir dos 40 anos. Hoje em dia a gente vê que o tempo todo nós estamos no celular, ali sempre tem uma tela, né, assistindo série, assistindo televisão, enfim, sempre tem uma tela. E esse uso excessivo de telas, doutora, ele pode antecipar problemas oftalmológicos graves? O uso excessivo de tela pode levar a algumas alterações, alguns distúrbios de acomodação. Então, o paciente começa a ter muita dificuldade para enxergar bem de perto ou até mesmo de longe. Também leva a transtornos de secura ocular, que pode levar a algumas doenças graves como úlcera, etc. Os óculos de grau atualizados, eles reduzem o risco de complicações ou apenas corrigem a visão, doutora? Manter o óculos de grau atualizado, ele vai te dar uma melhor qualidade da visão e, consequentemente, uma maior sensibilidade a distúrbios. Então, se a sua visão estava muito boa com o óculos atualizado e, de repente, embaçou, você pode estar diante de alguma alteração grave que precisa ser vista. Agora, se o seu óculos já está desatualizado, você não consegue ter essa percepção de procurar ajuda. Doutora, qual que é a relação entre estilo de vida, né, isso falando sobre alimentação, tabagismo, sedentarismo e a saúde ocular? A nossa visão, né, a nossa saúde ocular depende da saúde do corpo todo. Então, um paciente que se alimenta bem, não é tabagista, não é etilista, pratica atividade física, ele tem uma saúde ocular provavelmente melhor do que um paciente que tenha essas outras comorbidades. Então, o ideal é manter a saúde do corpo sempre em dia para que haja um funcionamento como um todo, inclusive da saúde ocular. Muitas doenças oculares são silenciosas. Quais as mais comuns e como detectá-las a tempo? Algumas doenças oculares são silenciosas, sim, principalmente as alterações que acontecem no glaucoma. Alterações pequenas não causam alteração de visão, então só vai aparecer na visão do paciente quando isso já está muito avançado e levando a uma perda significativa da visão. Então, o glaucoma, sim, o diabetes também começa com algumas alterações periféricas, a hipertensão também, algumas alterações periféricas, que dá para ajudar o paciente a se tratar e prevenir uma grande progressão. Existe diferença no cuidado preventivo entre homens e mulheres, doutora? As diferenças não são muito grandes, porém tem algumas doenças que afetam mais as mulheres do que homens e homens do que as mulheres. Por exemplo, a serose central é uma doença que dá na coroide, na retina, que dá um grande distúrbio de visão, pode não voltar totalmente à visão, geralmente é em homem, adulto jovem de meia idade, estressado, enfim, tem algumas coisas que a gente pode prevenir. E na mulher, principalmente no climatério, na perimenopausa, a secura ocular também é muito importante, assim como todas as mucosas do corpo. Para a gente finalizar a nossa conversa, doutora Daiane Sex, eu gostaria, que a senhora desse um conselho para quem está nos acompanhando, para que a população crie esse hábito de cuidar da visão de forma preventiva. O maior conselho é que a gente cuide dos olhos, da saúde ocular de uma forma preventiva. Faça uma avaliação frequente, anual, com o seu médico oftalmologista, afira a pressão intraocular, veja fundo de olho, cuide da saúde do corpo para que também o olho tenha uma boa saúde. Enfim, é importante para a gente manter uma boa qualidade de visão, Muito obrigada à oftalmologista doutora Daiane Sex, ela que falou um pouquinho com a gente a respeito da necessidade, da importância de consultas oftalmológicas periódicas para reduzir e prevenir o agravamento de doenças ou então, justamente prevenir o aparecimento de doenças mais graves. Nós vamos fazer uma pausa e já voltamos com o nosso quadro Saúde em Destaque. Além disso, vamos entender um pouco sobre retinoblastoma, o tipo de câncer ocular mais comum em crianças. A gente volta já.
E agora, no nosso momento curiosidade, você sabia que o nosso corpo contém ferro suficiente para, hipoteticamente, criar um prego de 7 centímetros? O ferro está presente no sangue, na hemoglobina, nos músculos e em outros tecidos do corpo, sendo fundamental para o transporte de oxigênio. Outra informação muito interessante é a de que o nariz humano pode detectar 1 trilhão de aromas diferentes. Além disso, pesquisas apontam que as mulheres têm uma capacidade olfativa superior à dos homens, demonstrando maior sensibilidade na detecção, discriminação e identificação de odores. Bacana, né? Voltamos agora com Você Saúde. Nesta sexta-feira, no segundo bloco, vamos falar um pouco sobre o retinoblastoma, o tipo de câncer ocular mais comum em crianças. Mas antes, no nosso quadro Saúde em Destaque desta semana, o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública para discutir a incorporação da vacina contra o herpes zoster no Programa Nacional de Imunização. A proposta prevê a aplicação em idosos com 80 anos ou mais e em pessoas imunocomprometidas a partir dos 18 anos. A consulta já recebeu diversas contribuições e ficará disponível até o dia 6 de outubro na plataforma Participa Mais Brasil. Qualquer cidadão pode enviar opiniões e documentos de apoio por meio de um formulário eletrônico. O herpes zoster, também conhecido como cobreiro, é causado pela reativação do vírus da catapora. A doença provoca dor intensa, febre e lesões na pele e pode evoluir para complicações graves como a neuralgia pós-herpética. Entre 2008 e 2024, o SUS registrou mais de 85 mil atendimentos e 30 mil internações por causa da doença. No mesmo período, mais de 1.500 mortes foram associadas ao herpes zoster. Ainda falando sobre esse assunto, a vacina em análise já demonstrou eficácia superior a 80% na prevenção, mas o custo elevado, estimado em mais de 5 bilhões de reais em 5 anos, é o principal obstáculo para a incorporação ao SUS. Voltando a falar sobre a saúde dos nossos olhos, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia alerta: erros de refração não corrigidos são a principal causa de deficiência visual entre crianças brasileiras. O problema afeta o rendimento escolar, a socialização e traz impacto econômico e social. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 23 milhões de crianças e adolescentes em idade escolar na América do Sul têm algum tipo de erro refrativo, como miopia, hipermetropia ou astigmatismo, todos tratáveis com óculos, lentes de contato ou cirurgia. O diagnóstico precoce é fundamental. Exames oftalmológicos entre os 6 primeiros meses e os 6 anos de vida ajudam a prevenir complicações como a ambliopia, conhecida como olho preguiçoso. Estimativas internacionais apontam que o Brasil pode ter até 27 mil crianças cegas, muitas por doenças que poderiam ser evitadas com um tratamento adequado. Para ajudar famílias e profissionais, o Conselho de Oftalmologia e a Sociedade de Oftalmologia Pediátrica lançaram uma cartilha com orientações práticas sobre cuidados com a visão infantil. Outra atenção que os papais devem ter é com relação ao retinoblastoma. Esse é o tipo de câncer ocular mais comum em crianças, mas é raro. Segundo o Ministério da Saúde, esse tipo representa 3% dos cânceres infantis. Entre 60% e 75% dos casos de retinoblastoma são esporádicos, quando uma célula sofre mutação e passa a se multiplicar descontroladamente. Em 18 de setembro, lembramos o Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do retinoblastoma. Por isso, conversamos com a oftalmologista, especialista em tumores oculares, doutora Carla Penha. Doutora, explica para nós, para nós começarmos este bate-papo também, o que é o retinoblastoma e em que faixa etária ele é mais comum. O retinoblastoma é um tumor maligno raro que se origina das células da retina, geralmente em crianças pequenas. É o câncer intraocular mais comum na infância, ocorrendo principalmente antes dos primeiros 5 anos de idade, com pico de incidência nos primeiros 2 anos de vida. Quais são os sinais de alerta que os pais devem observar em seus filhos? A leucocoria, que é o reflexo branco, ao invés do reflexo vermelho naquela foto com flash,
o estrabismo, que são os olhinhos desalinhados, a perda ou diminuição da visão, o olho vermelho ou doloroso sem melhora e o aumento do globo ocular nos casos mais avançados. Como o diagnóstico precoce, doutora, pode influenciar no sucesso do tratamento? O diagnóstico precoce, ele aumenta significativamente as chances de cura e permite preservar o globo ocular e a visão em muitos dos casos, e reduz o risco de metástases e complicações mais graves. O exame do reflexo vermelho, feito ainda na maternidade, pode ajudar a detectar o retinoblastoma? Sim, esse exame é rápido, indolor, fácil e muito prático. Ele identifica alterações como leucocoria. Quando alterado, é um sinal de alerta que deve-se levar a criança, o bebê, ao oftalmologista para um exame mais específico. Doutora, existe relação genética na ocorrência da doença? Sim, 40% dos casos têm origem genética, relacionados à mutação do gene RB1, e pode ser hereditário, transmitido pelos pais, ou surgir de forma espontânea. Os casos bilaterais geralmente têm uma relação com a genética. Quais são as principais formas de tratamento disponíveis atualmente? Temos a quimioterapia sistêmica, intraarterial ou intravítrea. Os tratamentos locais são laser terapia, crioterapia ou bracterapia. E a cirurgia de enucleação em casos mais graves, onde é necessária a remoção do globo ocular. A escolha depende muito do tamanho, da localização e extensão do tumor. E na maioria das vezes é feito de forma conjunta, ou seja, associadas duas terapias no mínimo juntas. Doutora, qual que é a taxa de cura, quando a gente fala de retinoblastoma e quando ele é diagnosticado no início? Com diagnóstico precoce, a taxa de cura ultrapassa 90%, especialmente em centros especializados. Já em fases avançadas, a preservação do globo ocular e a sobrevida diminui muito. O retinoblastoma, ele pode levar à perda total da visão, doutora? Sim, em casos avançados, às vezes é necessário retirar o globo ocular, que é a enucleação. E com isso, é uma perda irreversível da visão. Que tipo de acompanhamento a criança precisa após o tratamento? Consultas oftalmológicas regulares para monitorar as recidivas e o tratamento, exames de imagem periódicos, acompanhamento do oncologista, apoio psicológico e reabilitação visual quando os casos de perda grande da acuidade visual. E para os casos genéticos é necessário o rastreamento dos irmãos e um aconselhamento genético. Doutora, para a gente finalizar, qual mensagem a senhora deixaria para pais e responsáveis sobre a importância de consultas oftalmológicas nos primeiros anos de vida? Eu deixo que é fundamental que os pais e responsáveis compreendam que essas doenças graves como o retinoblastoma muitas das vezes é silenciosa e que é necessário uma consulta com um oftalmologista para identificar e realizar o tratamento mais precoce. E o tratamento precoce, nesses casos, ajuda muito na cura, na preservação da visão e na vida da criança. Então, nunca ignore um sinal de alerta, como o reflexo vermelho, o estrabismo, um olho mais avermelhado, que vai e volta, um sintoma que não é normal nessas crianças, nessa faixa etária. E procure um oftalmologista o mais breve possível. Então, papais, fiquem atentos. Obrigada, doutora Carla Penha, pelas informações, pelas orientações. O Você Saúde desta semana termina agora, mas a gente retorna na próxima semana. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. A gente se encontra.